Helena, bem-vinda ao canal Minuto de Geografia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui e repetir o que eu disse na entrevista anterior com a Devlin, que, na verdade, não é só uma honra ter você aqui sendo entrevistada, mas é também um privilégio ter mais uma mulher no quadro Mulheres na Ciência, falando com propriedade sobre temas tão atuais. Então, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Já aproveitar também para agradecer aí os meus parceiros, Adriana e Letícia, que têm feito um trabalho maravilhoso de contato com essas mulheres que nós estamos trazendo aqui para o canal. O Adriano conseguiu, inclusive, contactar uma série de mulheres pesquisadoras sobre Oriente Médio e Islã, e isso vai dar uma sequência bem bacana. Ontem nós já começamos a primeira entrevista com a Karime, e a segunda é com a Devlin, e a terceira é com você. Então, para a gente começar, Helena, eu gostaria de pedir para você se apresentar, falar um pouquinho quem é você, de onde você é, o que você faz, qual a sua área de pesquisa, né, no que você trabalha. Conta um pouco das suas paixões dentro e fora do meio acadêmico. Beleza. Então, primeiramente, pessoal, muitíssimo obrigada por me receber. A honra é completamente minha de estar aqui, fico muito feliz. Então, bora lá, falar um pouquinho sobre mim, então. Meu nome é Helena Xerém, eu tenho 28 anos, eu sou de Florianópolis, Santa Catarina, nascida, criada, vivida por aqui. A minha trajetória é um pouquinho incomum, talvez. Assim que eu saí do colégio, eu fui fazer faculdade, eu fiz design de moda, e o meu TCC, ou meu PCC, porque era projeto na época, desse curso foi a ver com a arte moura, então, daquele pessoal dos árabes ou do Oriente Médio que foram parar lá no sul da Espanha. Então, eu mais ou menos comecei a colocar meu pezinho aqui em estudos de Oriente Médio, ainda num contexto completamente diferente, numa área completamente diferente. Bom, terminei a faculdade, descobri que não tinha nada a ver comigo, não era aquilo que eu queria fazer. Prestei vestibular de novo, me graduei efetivamente em Relações Internacionais pela Federal de Santa Catarina, UFSC, que desde então é minha casinha, é o mesmo lugar onde eu atualmente faço mestrado. Hoje em dia eu faço mestrado também em Relações Internacionais, mas dentro da linha de pesquisa de política internacional. O meu TCC, já entrei de cabeça dentro de Oriente Médio, é uma coisa que seguiu comigo, assim, e eu tenho várias ligações com o Oriente Médio, e parece que é meio nesse sentido, assim, cada uma vem de um cantinho. Então teve essa que eu descobri num cenário um pouco mais cultural. A minha família, por parte de pai, é libanesa, então eu tenho um pouquinho, eu gosto de pensar que eu tenho uma raiz nos antepassados de lá. O que mais que eu posso dizer? Momento branco. Onde você estudou? Você estudou em escola pública, particular? Boa. Excelente pergunta, beleza. Eu tive uma sorte tremenda nessa vida. Eu caí nessa terra com muita sorte. Então, não me faltaram privilégios, não me faltaram sortes. E eu fiz minha vida inteira em universidade, estudei minha vida inteira em escola particular, apesar de a universidade ser pública. E, inclusive, é uma coisa que eu acho fantástico, porque foi onde eu quebrei muitos paradigmas que eu tinha dentro da minha mente, assim. Porque eu vim de um lugar, de uma bolha, né? Tipo, você só vê daqui até ali, assim, 2 metros na sua frente. De repente, você chega numa universidade pública onde as pessoas têm todas as caras possíveis, todos os backgrounds possíveis, todos os tudo possíveis, e um novo mundo abre na sua frente, assim. E acho que eu posso dizer também que parte do meu interesse em Oriente Médio um pouco vem disso. Porque se tem uma coisa que eu gosto muito, mas muito mesmo, é estudar coisas meio fora de um padrão, assim. Então, eu sou daquelas que é curiosa, não para descobrir a coisa que está na sua frente, mas para descobrir o que tem atrás daquilo ali. E o que tem nesse outro... E essa sombra desse outro negócio aqui? Então, eu acho que esse cenário bastante heterogêneo, assim, é o que pega a minha curiosidade.
Você sabe que eu também sou um pouco assim, Helena, porque quando eu comentei já em entrevistas anteriores, né, que eu recebi um intercambista da Turquia, ele morou 7 meses com a gente, foi mais ou menos lá pelos anos 2010, a gente perde um pouquinho a noção do tempo, mas eu acho que foi em 2010, e na oportunidade tinha 3 intercambistas para eu escolher, sendo 2 mulheres, uma da Alemanha, a outra era da Noruega e tinha o Orsa, que era da Turquia. Eu falei assim, qual que vai me acrescentar mais? O turco, o muçulmano, é o que tem de mais diferente, é esse que eu quero. E foi um grande prazer ter o Orsa com a gente durante 7 meses, né? Depois eu fui para lá, conheci os pais dele, conheci os amigos, viajei pela Turquia, eu também gosto desses desafios, né, dessa heterogeneidade. A gente é plural, né? Eu acho que é importante a gente aprender a viver de forma plural e encarar essa diversidade que a gente tem. Concordo totalmente. E, Pri, você me lembrou de uma coisa muito importante, uma das minhas outras raízes para chegar nesse universo de pesquisa Oriente Médio. Logo antes de eu entrar para a graduação em Relações Internacionais, eu fiz intercâmbio, eu fui fazer intercâmbio voluntário, e eu também caí nessa mesma dúvida, assim, para onde que eu posso ir, que é mais diferente, que não tem absolutamente nada a ver com a minha realidade, que eu vou descobrir mais coisas novas. E eu fui para o Egito, eu fiquei 2 meses no Egito. Eu morei, sim, foi incrível. Eu morei em Cairo mesmo, dei umas andanças por lá, mas efetivamente morei em Cairo, fui até o Marrocos, dei mais um pulinho, enfim. E isso me abriu um leque de, nossa, possibilidades que eu nunca tinha pensado antes. Porque para quem nunca foi ou nunca teve contato com pessoas de lugares completamente diferentes, você só fica na sua cabeça assim, beleza, tem um monte de árabe ou muçulmano ou islâmico ou aquele pessoal. Aí, de repente, você vai e você descobre que ninguém tem nada a ver com ninguém. É que nem dizer, não, brasileiro é tudo igual. Gente. Mas, gente, você coloca um manauara do lado de um manezinho, que é quem é daqui de Floripa, 2 universos completamente diferentes. Então, exatamente a mesma coisa, assim, na minha cabeça, meu mundinho, que era centrado até o universo da academia mesmo, né? Ele é bem ocidentalizado, ele é bem eurocentrista, então é muito fácil cair nesses óbvios, assim. De repente eu pensei, gente, que outro mundo inteiro para pesquisar, para descobrir, para ouvir. Sim. A Letícia falou para a gente na entrevista dela aqui que o negócio dela era os bichinhos, né, Letícia? Resina como é que é? Dos insetos, ia cuidar dos sapinhos. Desde criança, né, a Letícia ela já era uma pesquisadora. E você, assim, sempre teve essa vontade de ter contato com pesquisa ou não? Quando você estava lá na sua adolescência, você pensava em ser outra coisa? Ixi, essa pergunta aí tem uma resposta bem longa. Eu fui daquelas crianças que queria ser tudo. Eu queria ser, assim, princesa e gari, professora e veterinária, tudo que tinha eu queria ser. E eu passei muito tempo, assim, nessa dúvida. Mas tem uma coisa que eu sempre gostei muito e eu penei para aceitar. Eu sou filha de professores. E eu passei muito tempo na minha cabeça, toda vez que eu minimamente gostava de lecionar alguma coisa, ensinar alguma coisa para alguém, compartilhar conhecimentos de alguma forma, eu pensava, não, mas eu não vou ser professora. Não, dá muito trabalho, deixa, eu não quero, eu vou querer outra coisa. Pois cá estou, professoríssima. Então, eu tentei renegar minhas raízes, mas não foi possível. Tem uma coisa que eu amo nessa vida, é compartilhar conhecimento mesmo, assim. E é engraçado, eu sempre comento com os meus alunos. Eu, na minha vida fora da sala de aula, assim, minha vida particular, eu sou uma pessoa um pouco mais exigente comigo mesma, eu não sou paciente, e olha, nem sei, mas dentro da sala de aula tem alguma coisa que me faz... Você quer captar o interesse do estudante, você quer compartilhar, você quer que aquela pessoa efetivamente entenda o que você está falando, você não quer só, eu vou falar, pegar, pegou, não pegar, se não pegar, não pegou. Não, você quer que a pessoa entenda, você está ali
com vontade. Eu sempre falo, nossa, se precisar explicar 5 vezes de 5 jeitos diferentes, eu vou dar um jeito. Eu vou procurar uma outra metodologia, eu vou procurar alguma coisa que encaixe. E a gente precisa de professores assim mesmo, né? Que tenham essa paixão que você tem ao falar do que você faz, que gosta. A gente percebe isso também no trabalho que você faz nas redes sociais, mas aí eu já deixo essa parte para a Letícia. Beleza. Deixa eu só fazer uma pequena colocaçãozinha, Claro. Prometo ser curto. É assim, você falou algumas coisas que, assim, quando a gente estava em off falando de quando cada um de nós acabou a faculdade, entrou na faculdade e tal, a minha geração vê uma coisa, uma possibilidade nas gerações mais novas, então, por exemplo, na sua, que a minha não possuía, que era a imensa possibilidade de fazer intercâmbio hoje em dia, que não existia há muito tempo. Tá? Então, assim, o que você faria se você pudesse voltar no tempo? Intercâmbio. Eu acabaria o colégio e eu ia para o mundo. Tá? Estou na dúvida. A gente já comentou aqui várias vezes, eu sou professor de pré-vestibular, encontrar aluno com 16, 17, 18 anos para decidir qual vai ser a carreira que ele acredita que vai ser a carreira da vida inteira dele, é a maior mentira que foi inventada e é jogada em cima de quem não tem maturidade para isso, e é cobrado do cara. Então, depressão, infelicidade, é tudo. Né? Então, esse é um ponto importante, assim, que eu acho fundamental, a possibilidade de você ter contato com os outros. E a outra parte, é um negócio que a gente comentou também com a Karime, com a Devlin, é assim, a gente... Por que nós estamos falando do Líbano? O que tem a ver o Afeganistão com a nossa vida? É o que você falou. Você vê aqui, você tem um manauara e um manezinho, é brasileiro, mas são extremamente diferentes. O contato com a diversidade não interessa, você falou agora de metodologias, né? Desde que você chegue onde você quer chegar, né? Onde você toque onde você quer tocar. Você vai pegar o Afeganistão e vai mostrar que lá as questões, por exemplo, de opressão à mulher, tirando o estereótipo da vestimenta, são tão grandes quanto aqui. Hoje mesmo, estava lá nos meus reposts de monte, né, que é o que eu mais faço, era assim, uma estatística que saiu, eu não lembro quem publicou, que de cada 10, né, mulheres que sofrem violência, 6 são negras. Então, você tem o recorte, né, de gênero, você tem o recorte de raça, você tem o recorte de classe social, e a gente fica espantado com a opressão no Oriente Médio, no Afeganistão. Mas não fica, aí já que eu falei Oriente Médio, não fica na Arábia Saudita, né? Acha que o Irã é extremo e os outros não são. Trabalha com... Então, essas coisas, esses encontros, a possibilidade de ir, essa coisa que você tem de querer repassar, que eu acho que aqui todos nós temos, acho que é o perfil nosso aqui do... Né? Eu e a Priscila somos geógrafos, a Letícia é bióloga, mas o que a gente tem em comum? Né? A gente tem em comum essa coisa, a gente quer passar, quer dar o recado, fazer uma tradução, às vezes, né? É necessário nessa comunicação, uma coisa que você faz muito bem nas suas postagens, que eu vi, a linguagem que você tem é muito clara. E, óbvio, o brilho nos olhos, né? Que aí não tem como, né? Nítido, né? Isso é nítido, não chover no molhadíssimo aqui, né? Mas essa questão dessas possibilidades que existem hoje, nossa, são tantas, né? E a encontrar a diversidade. É na diversidade que a gente se encontra, né? Acabei fazendo uma frase de efeito aqui sem querer. Adorei, mas eu concordo plenamente. Nossa, incomparável, sem palavras, concordo plenamente. Inclusive, o meu intercâmbio, eu queria deixar uma coisa aqui, até porque é uma oportunidade legal para ir atrás. Quando eu estava na primeira faculdade ainda, então quando eu ainda estava no design de moda, eu entrei para uma organização estudantil, que na época era a maior organização estudantil do mundo, não faço a mínima ideia, ainda época já faz vários anos que eu inscrevi esse capítulo da minha vida, que chamava AIESEC. Não sei se vocês já ouviram falar, mas enfim. E, basicamente, eles trabalhavam com colocar jovens, era o foco assim, de 18 a 30 anos, universitário ou recém-saído, enfim, e colocar essas pessoas em contato com pessoas semelhantes, né, dessa mesma bolha, por assim dizer, em diferentes locais do mundo, em tudo que era país do mundo, e sempre para fazer algum tipo ou de trabalho voluntário, ou tinha também, acho que a opção de trabalhar em startup, alguma coisa assim, realmente não sei como é que isso funciona dentro da organização hoje em dia. Então, aqui em Floripa, eu ajudava o pessoal a receber intercambistas de fora para trabalhar em, enfim, diversas ONGs daqui, da Grande Florianópolis,
em tudo que é coisa, de criança, de animal, de idoso, tudo que é coisa. E quando eu viajei, na verdade foi porque naquele primeiro ou segundo ano, não me lembro, que eu participei da organização aqui, eu fui, tipo, membro estrela do escritório, qualquer coisa assim. Eu trabalhava loucamente porque eu achava aquilo muito legal de receber gente diferente aqui. E eu ganhei a minha viagem para lá. Não a passagem, né? Mas eu ganhei sei lá, o projeto de intercâmbio, assim. E ganhei estadia, eu comia, tinha acho que 1 ou 2 refeições por dia no lugar que eu trabalhava. Então, assim, eu paguei a passagem de avião, e se eu não me engano foi só, assim. Então, é óbvio, né, uma passagem de avião, ainda mais hoje em dia, na época o dólar era, assim, R$2. Hoje custa R$1 milhão, né? Exato. Eita, o preço do dólar. É mesmo. Mas, assim, na época, eu tive essa sorte de ganhar o negócio e de conseguir comprar minha passagem. Na época eu trabalhava, enfim, e eu consegui bancar minha passagem. E só. E daí eu me lembro que eu ainda fiquei pensando, nossa, mas vai que eu fico num lugar estranho, vai que eu moro numa casa meio meia boca, sei lá. Ai, Patricinha, né? Não tinha nem vivência de mundo ainda que eu fazia. Gente, eu cheguei lá, eu morei numa casa. Ai, é só história louca pra contar. Mas eu morei numa casa no Cairo, que era eu e mais 7 meninas, em 2 quartos, a casa. Então era assim, nossa, era uma por cima da outra, era lavar roupa tudo junto. Ah, era só caos. Mas essa foi uma das experiências mais enriquecedoras da minha vida. E não tem comparação. Então, assim, às vezes a gente pensa, ai, não vai dar. Aí você ganha o negócio. Aí você, o que já é uma super sorte, não estou negando. Mas aí você pensa, ai, mas não sei, não vou ficar confortável, mas não vou... A melhor coisa que acontece na sua vida, meu bem, é quando você não está confortável. Nossa. Que a gente se mexe. Meu Deus, exato. E é engraçado isso que o Adriano estava falando da opressão da mulher. Eu me lembro que eu fui para lá, eu era bem mais... como é que posso dizer? Eu era bem mais liberalmente fechado, assim. Aqui no Brasil, vamos manter assim. E eu me lembro que eu fui para lá e eu descobri, gente, que loucura, olha como a mulher aqui é oprimida, coitado, obrigado a usar esse pano. E daí eu saí de lá, assim, nossa, quero repassar a palavra do que significa o uso do hijab até, meu Deus, até meus vizinhos em Florianópolis. Então, isso é muito legal, assim, né? Essas experiências realmente são muito enriquecedoras e elas completamente transformam a vida de qualquer futuro pesquisador. Recomendo muito. Sensacional. Muito legal, Helena. Tudo isso que você falou, né? Dá para ver mesmo realmente o brilho nos olhos, né? Aquela vontade de conhecimento. Foi muito de encontro com a entrevista, com tudo que eu falei, que eu também, assim, na graduação, eu fiz várias iniciações científicas, porque eu falava assim, não, eu quero saber se eu gosto de dissecar corpo, eu quero saber se eu gosto de caçar inseto, eu quero saber o que vai brilhar meus olhos, né? O que eu vou me identificar. Atualmente eu estou na área de saúde, eu achei assim uma coisa que me faz muito feliz, mas ao mesmo tempo eu também tenho essa vontade de divulgar aquilo que eu faço, né? De falar, de passar para todo mundo, de ter aquela paciência de falar 1000 vezes se for preciso e ter aquela relação assim próxima às redes sociais. E eu vejo que você também gosta de ter essa relação próxima às redes sociais. E o que você fala pra gente, assim, de como que é essa relação? Você está sendo bem recebida? Você se sente bem recebida? Você pensa assim, olha, eu gosto de todas, eu chegaria até o TikTok, chego até o TikTok. Conta pra gente essa jornada dentro das redes sociais também, para fazer os olhos das outras pessoas brilharem, né? Até de gente que nem sabe o que você faz. Sim. Nossa, realmente é uma trajetória muito legal. Então, eu comecei, na verdade, vários anos atrás, durante uns 3 ou 4 anos eu dei aula de geografia, inclusive, então compartilho aqui da área dos colegas. Eu dei aula de geografia humana em cursinho também, cursinho para vestibular, aqui em Florianópolis.
E acho que do primeiro dia, assim, pisar em sala de aula e você ter aquelas pessoas que quando você entra, ainda mais que era de noite as aulas, ninguém tava tanto querendo prestar atenção, assim, no começo. Aí tá todo mundo meio assim. Aí você acaba as pessoas assim, ó, achando que você falou super legal. É muito legal. Então, eu sempre gostei dessa sensação, assim, de efetivamente dar aula, ver as pessoas e tudo mais. Aí, ano passado, acho que foi ano passado, se eu não me engano, no meu perfil pessoal, tinha um monte de gente pedindo para eu explicar as explosões do Porto do Líbano. Vocês lembram disso? Sim. E eu pensei, quem sou eu, Helena, uma Hellis mestranda aqui em política internacional, para explicar um negócio que 500 mil jornalistas já explicaram de tudo que é forma? Aí eu pensei, como que eu vou pegar isso aqui e dar um twist, assim, um pouco mais relações internacionais para explicar de uma forma que não seja a notícia, mas que seja talvez as consequências, ou que seja de onde isso veio, enfim. E foi isso que eu fiz, eu gravei um vídeo, postei no meu Instagram pessoal, e o vídeo, assim, nossa, os recortes ficaram mal editados, ficou tudo meio mais ou menos, assim, pra minha visão. E choveu elogio, o pessoal adorou. Daí eu pensei, legal, vou tentar mais um. Daí eu gravei um outro, acho que foi sobre migrações. Daí depois, legal, esse também fez sucesso, vou tentar gravar mais um, e daí foi assim. E acho que tem uns 5 ou 6 no meu perfil pessoal no Instagram. Eu pensei, olha, funcionou. Quem sabe eu tento criar um perfil só para fazer isso. Depois de ter feito. Fiz lá um perfil, tentei modelar uma identidade visual que ficasse legal, assim, que chamasse atenção. E eu tenho, de mim, essa coisa meio professora de cursinho, acho que é 50% original meu, de fábrica, assim, e outro 50% que eu peguei com essas experiências de vida. Eu tô sempre sorrindo enquanto eu falo, eu tô sempre gesticulando, e eu tô sempre falando alto. Vocês nunca vão me ver calma, falando baixinho. Isso nunca aconteceu, eu não tenho esse perfil. Então, eu acho que isso também ajuda, ainda mais quando os vídeos não são tão curtinhos assim. Eu tenho um vídeo de 5 minutos, mas eu tenho um vídeo de 10 minutos. E às vezes eu penso, gente, quem que vai parar a sua vida durante 10 minutos para me ouvir falar? Ainda mais gente que não sabe nem quem eu sou. Então, eu acho que isso ajuda também um pouco a segurar a atenção das pessoas, assim. Então, no começo foi muito esquisito, porque é muito estranho você falar com uma tela. Você falar e não tem ninguém naquele momento te olhando. Então, isso foi muito estranho. Mas depois que eu me acostumei, depois que eu vi que funcionava, eu pensei, gente, por que não? No momento, eu tenho só o perfil no Instagram da página, que é o @profelenaxerém, que eu adoro de paixão, eu gosto muito. Ainda não consigo botar 100% da minha energia lá, mas esse momento vai chegar. Por enquanto eu tô um pouco lá, um pouco na dissertação, um pouco trabalhando, enfim, de outras formas como prof. Mas é uma coisa que eu realmente gosto muito. TikTok, ai meu Deus, quem é uma pessoa de 28 anos falando isso? Mas eu adoro TikTok. Aê, Adriano, mais um. Eu sabia. Helena, eu sofro uma opressão nesse grupo para entrar no TikTok, né? Vão acabar entrando, né? Muito bom. Ai, sim. Mas eu tenho um pouquinho de pé atrás, assim, porque eu sinto que quanto mais distante você está do seu público, possivelmente isso nem é verdade, é só uma impressão que eu tenho. Quanto mais distante você está do seu público, mais aquele público se sente confortável de não maneirar nem um pouquinho na hora de fazer comentários negativos. E, gente, eu morro de medo. Eu tenho uma amiga que me falou assim, esses dias, eu tava compartilhando isso, eu tenho uma amiga que falou assim, até o Drauzio Varela recebe comentário negativo de gente falando que ele é comunista. É óbvio que as pessoas vão falar besteira de ti, mas assim, as pessoas também vão falar o que elas acharam de legal. Então, no fim, tu vai ter que colocar na balança. E daí eu ainda tô com isso meio batutando assim na minha cabeça, tipo, tô colocando na balança se eu consigo receber esses comentários meio nada a ver, assim, que provavelmente surgirão. Vou deixar até aqui um depoimento a respeito disso. O canal, ele é um pouco antigo, embora ele tinha uma outra abordagem. Aí, o ano passado, eu remodelei o canal, né?
apaguei os vídeos antigos e comecei com vídeos novos. Depois entrou o Adriano, a gente começou a fazer umas lives, aí entramos nas entrevistas, chegamos até a Letícia, que é mais uma parceira que tem agora, e algo que, assim, sempre teve em todo momento. Muitos elogios e alguns comentários completamente sem noção, sabe? Então, o que eu decidi lá atrás? Comentário negativo gera engajamento no YouTube. Então, o azar é o deles, porque eles estão ajudando a divulgar o meu trabalho. Se tem algum tipo de xingamento, o próprio comentário já fica restrito, né? Não vai junto com os demais comentários, se tem alguma palavrão, enfim. Então, assim, o azar é da pessoa que está perdendo energia para falar coisa que não presta. Quando é ofensivo demais e, assim, o YouTube não pega, eu vou lá e, ó, a pessoa gastou todo o tempo, gerou engajamento, eu vou lá e deleto. E tá tudo bem. Então, assumo isso para você. Críticas nós sempre vamos receber, xingamentos, elogios, mas pode ter certeza que as pessoas que a gente atinge e que elogiam, elas são em maior quantidade. E é para elas que a gente trabalha. Para hater, a gente... Beijinho no ombro, né? Com certeza. Nossa, adorei esse ponto de vista. Vou considerar ele bem na minha balança agora. A gente tem que mudar a leitura. Eu sou muito esquentado, então se alguém escreve alguma coisa, eu também não gosto. Na hora que eu faço alguma coisa, ontem eu estava tentando preparar, eu nem comentei nada com elas, eu estava tentando preparar alguma coisa aqui, mas eu lembrei de um negócio que você falou, olhar para a câmera, ninguém está olhando para a gente, eu vou discordar de você. Tá sim. Sabe quem está olhando para a gente? A gente mesmo. Tá? E a gente é muito exigente. Eu e a Priscila aqui, a gente brinca, você é perfeccionista, você também, né? E você, pelo jeito, também é. Né? Você quer sempre tirar o melhor. A Letícia ainda está entrando nessa, mas ela também tem esse perfil. A gente quer fazer o melhor possível. Então, e é por isso que, às vezes, comentários desse tipo desmontam a gente, porque você se entrega, né? Dá trabalho, consome tempo. Aí vem um idiota e fala uma besteira. Aí eu fui aprendendo também com a Priscila. Já quieta, apaguei umas 12 aqui besteiras que tinham, dane-se, né? Vida segue. A vida segue. Até em repostagem que eu faço, eu já estressei, né? Tem um pessoal aí que você não pode fazer crítica à China, porque a China se opõe aos Estados Unidos, então você tem que ser pró-China, né? Então, a China é uma maravilha. Eu fiz uma repostagem, eu recebi uma tijolada na testa, imagina se eu faço um vídeo falando da China e críticas, né? Mas quer saber? Tchau. Você está aqui para isso, né? Vai embora. São os nossos olhos, é o que a gente acha que é o melhor. Vai ter gente que vai elogiar e o resto, esquece. É um outro procedimento. Né? Você não tem o olho no olho da sala de aula, onde você vê quem você está chegando, né? Mas também é o teu olho que é mais crítico do que todos os outros. Então, o que vier depois disso, você sabe que é bobagem. É chato, não vou dizer que é chato, magoa, às vezes né? Ainda mais quando a crítica é feita para a mulher, que então acrescem outras, né? Um volume, né? Dessa patriarcado desgraçado, e passa, né? Passa porque não é para dar continuidade. E você tem uma energia absurda. Os teus vídeos têm uma energia... não dá. Alguém para tentar te derrubar precisa ser muito bom em ser ruim, né? Porque não dá. Bom em ser ruim. Bom em ser ruim. Adorei. Em ser chato. Você é muito incisiva nas suas postagens, naquilo que você fala. Você usa bem mapa. Meu Deus do céu, Pri. Você usa os mapas certos. Gente, o mapa é tudo para mim. Tudo. Graças a Deus você usa bem mapa. Estava vendo essa semana um vídeo... vamos falar, porque eles fazem um bom trabalho. É do Daniel Souza e do Tanguy Bagdadi. Eu amo, gente, o Petit Jornal é tudo na minha vida, eu amo, então, eu sou muito fã. Vi, por isso que eu até falei. Eu estava vendo, eles têm os cursos que eles fazem agora. Eles dão uma aula aberta e os cursos. Eles fizeram sobre Rússia. Sensacional. Adorei, porque alguns anos atrás eu tinha um curso de geopolítica, foi a mesma abordagem. Falei, oxa, até que eu estava bem. Só que eles não sabem usar mapa. O Daniel fica usando o Google Earth e veja o tamanho da Ucrânia. Não dá para ver. É limite amarelo em fundo verde. Não dá para ver, Daniel. Pelo amor de Deus.
Tá? E você usa os mapas adequados, eles se inserem direitinho quando você está falando, é no tempo certo, é aquele impacto visual que quebra, às vezes, a fala muito rápida que tem que ter. Nossa, você tem a fórmula, segue, porque, né, Pri, Tá de parabéns. E essa questão dos mapas, geógrafo é chato com essas coisas. Né? E a gente adora quando alguém usa bem. Então, ó, dá um alívio, né? Para você. Senhora, meu Deus do céu. Eu fico muito feliz. E eu adoro, e eu gosto de mapa quando ele vai além do geopolítico. Então, quando ele vai além de só mostrar umas fronteiras, aí de repente você vê, nossa, dá para mostrar dá para mostrar idioma. Gente, dá para mostrar etnia. Gente... Aí quando você começa a descobrir o tanto de coisa que dá para mostrar com um mapa, é um combo de... Agora as pessoas sabem onde é que é o lugar que você está falando, sabem mais ou menos a demografia, sabem mais ou menos o que está acontecendo, sabem quais são os vizinhos. Nossa, gente, mapa é tudo nessa vida. Adoro. Você sabe, eu tenho uma historinha rápida aqui. Eu estava fazendo um curso de especialização na Faculdade de Sociologia Política aqui em São Paulo, e tinha um curso de Sociologia, e aí chegou uma hora, era assim, todo mundo tinha na faixa de 27, 28, 30 e poucos anos. Eu lá com 55, né? Então, fui lá para o cantinho, abri meu caderninho, né? Parecia que eu estava na USP na década de 80 e estava fazendo minhas anotações. E aí depois, mais tarde, eles descobrem que você é professor e tudo e tal. E aí qualquer coisa de dúvida na aula, eles olhavam para mim e falavam assim, tá certo, né? Que a professora, ela não tinha ela era pesquisadora, ela não tinha prática de aula. Né? A gente vê os seus vídeos assim, a Helena dá aula. Né? A gente percebe o toque. Aí o que aconteceu? Um dia a professora tinha que falar de nacionalismos. Ela me mandou um e-mail e falou assim, Adriana, você podia dar uma aula falando disso? Tadinha. Aí, né? Aí eu pensei assim, ela não sabe o que ela fez, né? Você pede para alguém de humanos, você podia dar 20 minutinhos de aula? Vai virar 1h30, né? Sim. Minha filha, catei meu pendrive com as aulas prontas, espetei lá, nacionalismo nos Balcãs, e fui. Quando acabou a aula, acendeu a luz, estava assim, ó. A galera, né? Pô, se eu tivesse tido aula de geografia assim no colégio, é porque eu só usei mapa. E é isso que você falou. Tá mostrando diversidade étnica, religiosa, cultural, onde é que está a fronteira de quando era otomano, quando é austro-húngaro. Só com isso. Os caras fazem assim a visão deles. Então, o recurso visual ele é muito bom e ele tem que ser usado, sobretudo agora nesses tempos de pandemia, de internet. Quer dizer, a internet entrou nas nossas vidas e não vai sair. E a gente tem que usar como ferramenta para ensinar. Inclusive, eu acho que de recurso imagético, olha, não falta. E se você parar e disser, putz, falta, você cria. O meu último vídeo da minha página foi obviamente, foi sobre Afeganistão, né? Nem tinha possibilidade de ser sobre outro tema. Mas eu me encontrei no mesmo lugar do que meu primeiro vídeo lá atrás sobre as explosões no Líbano. O que eu vou falar que não vai ficar com cara de jornalístico e nem com cara de, assim, não tenho bola de cristal, não tem como saber o que está acontecendo. Eu acho que, se eu não me engano, o Talibã não tinha chegado a Cabul ainda, estava, tipo, chegando, assim. Então, meu Deus, que bola de cristal que eu vou trazer aqui? Aí, o que eu pensei? Eu vou trazer as bandeiras representando... Eu trouxe, tipo, 6 bandeiras representando a Al-Qaeda, o Talibã, os Mujahedin, Estados Unidos, Rússia, União Soviética e Afeganistão. E aí eu tentei fazer assim, ó, com setas de esse aqui falou com esse aqui transformou nesse aqui, esse aqui não sei o que nesse aqui. E eu acho que a pessoa vê, assim, efetivamente visualizar aquilo ali que você está falando, você alcança a pessoa de 1000 outras formas que você não ia alcançar se só estivesse falando assim. Lembra que faz 2 minutos eu falei dos Mujahedin? Não lembro nem o que é isso. Não lembro nem quem que tinha a ver com isso aí. Então, eu acho que a partir do momento em que você tem esses recursos imagéticos, assim, mesmo que não estejam prontos na internet, você cria, nossa, te ajuda demais na explicação. Você sabe uma coisa que é sensacional nesse teu vídeo? Que parece uma bobagem? Tem uma hora que você está falando e as bandeiras aparecem assim. Você fala, aí você manda vire, né? Isso parece ser uma besteira, mas é a interação. Tá? Você fala, o Enem, uma vez, tinha uma questão sobre localização que o aluno só conseguia responder se ele virasse a prova.
Então, isso mexe com a postura passiva das pessoas. A prova está parada, um aluno me falou assim, eu resolvi, você virou a prova? Eu falei, não, eu me mudei de lugar. Eu falei, era um papel, era mais fácil você virar o papel. Olha o quanto a gente tem dentro da educação uma coisa que engessa todo mundo e no acesso à informação. Você fez de uma maneira, assim, leve, descontraída, uma brincadeirinha. Você fez até uma setinha, vira para cá, né? E se você mandar virar no sentido anti-horário, já vai dar um caos, né? Então, vira para cá. Vamos nas setas, que é mais fácil. Não, já está interagindo. Isso cria vínculo, a pessoa faz parte do processo. Parece uma bobagem, mas não, a pessoa ela está acompanhando, ela vai ser inserida naquilo que você está trabalhando. Olha só, né? É um recurso que a gente trabalha aqui, né? Não cabe naquele maldito espaço que o Instagram cria duro, engessado, né? Então vira. Pô, é mesmo, só pedir para o cara virar. Legal, vamos em frente, né? Então, assim, é o que você falou, você cria os recursos. Tá? Eu fazia a live e como é que eu colocava o mapa na live? Aí um dia eu falei, caramba, eu estou fazendo a live aqui, eu vou inverter a câmera e vou projetar a tela do... Eu falei, momento gambiarra, mas era assim que funcionava e assim que as pessoas acompanhavam. Né? Agora, por falar em mapa, temos uma mestra em mapas aqui, mapas de lousa, manja mapa de lousa? Olha aí, olha aí. Depois você precisa ver. Na pandemia eu desenvolvi habilidades novas e uma delas foi fazer lousas bem bonitas. Eu nem sabia que eu tinha esse dom. Arrasou! Nossa, arrasou super. Não, desenhar na mão, aí não é comigo mesmo. Não, tem os truques também, mas a gente consegue. Opa! Você monta o mapa, ele está aqui em você. Como é que você faz o mapa bonitinho? Você finge que você está tremendo. Nossa, professor, tua fronteira é tão certa. Não, eu estou tremendo. Sensacional, adorei. E sai. Teve uma hora que você consegue... Nossa, se você conseguir transformar esses desenhos em dinâmico, então, eu acho que aí você vai atingir um ponto top, Helena, que vai ser... Tá? É que você tem que sair um pouco dessa plataforma, né? Porque ela é meio limitada, mas... Em breve, eu tenho certeza que nós vamos ver. Eu vou pro TikTok, gente, tá bom? Não, eu não estou falando isso. Vem pro YouTube também. Pro YouTube eu preciso ver. Mas sabe o que eu acho engraçado? Que na minha cabeça, olha como é que é a pessoa, né? Na minha cabeça, o fácil de ficar migrando assim entre Instagram e, sei lá, TikTok, Snapchat, qualquer outra coisa que surja que é no celular, todos os vídeos são na vertical. E daí você consegue colocar ele em múltiplas plataformas. Agora, pegar um vídeo desse e colocar para o YouTube, não tem como. Você vai ter que gravar ele de novo, do zero, na horizontal. Então, sabe quando você coloca pedras no seu próprio caminho? Assim, eu penso, eu vou ter que fazer isso. Deixa eu te falar, tem uns programinhas de imagem que dá para você colocar o seu vídeo na vertical de um lado e inserir as imagens do outro. Achei prático, gostei. Tá além de mapas, ela é uma rata para descobrir essas coisas. Ela printa aqui, ela faz isso, ela printa, tá aqui, né? Descobre tudo. Né? Adorei. É ótimo. Muito bom. Ainda, eu acho que essa conversa ainda vai progredir, né, Priscila? Já progrediu uma anterior, quem sabe não progride agora também. Já progrediu com a Letícia, né? Aproveita, Letícia, já continua aí fazendo as perguntas. Aquela famosa. A famosa. Meu Deus. A gente tem uma pergunta aqui também, Helena, que a gente sempre fez em todas as entrevistas, que é para falar um pouquinho assim, já que a gente também estava falando de redes sociais e tudo mais, a gente vê que em alguns locais a mulher ainda recebe algumas críticas um pouco, né, discriminatórias e tudo mais. E aí a minha dúvida, né, seria se você já viu alguma crítica dessa que você se sentiu, né, assim, olha, acho que essa pessoa não deveria ter falado aquilo, ou se por acaso você realmente já sofreu alguma crítica que você ficou muito triste e falou, olha, eu acho que ele falou isso porque eu sou mulher e eu tô numa posição que eu não sei se eu deveria me impor ou não. Então eu gostaria de saber se dentro das redes sociais, dentro da universidade, né, você tá dentro da universidade, e o que a gente tenta sempre é diminuir
diminuir o muro e trazer mais pessoas para dentro da universidade, mas a gente recebe crítica por causa disso também, né? Então, eu gostaria de saber o que você já enfrentou, o que você já viu, o que você gostaria de comentar aqui para a gente. Essa pergunta essa pergunta é uma pergunta dura, vamos lá. Vou separar ela em 2 pontos, então. Vou fazer minha vida dentro da universidade, nesse quesito discriminação e fora dela. Dentro da universidade, sim, como todas as mulheres, acho, da face do planeta Terra, vivemos constantemente desse ódio profundo. Mas é um mix de ódio com medo, assim, é uma coisa que, cara, só mulher para entender. Essa sensação de que raiva, mas que medo, putz, nossa, sem comentário. Mas, enfim. Dentro da universidade tem os clássicos, por exemplo. Eu fiz parte, durante 1 ano e pouco, acho, nos 2 cursos, inclusive, de cenário de representação estudantil. Então, de centro acadêmico, coisas nesse sentido. Gente, não tem palavras para descrever quando você fala alguma coisa e daí a pessoa fala, tá. E daí vem um homem e fala literalmente a mesma coisa que você acabou de falar. As pessoas batem palma e falam, nossa, que incrível. Ai, gente, sem comentários. Então, eu vi muito isso acontecer. Eu vi isso acontecendo com professoras, vi isso acontecendo com colegas. E, assim, pesquisar o Oriente Médio é uma faca de 2 gumes, por diversas razões. Uma delas é essa, de que não tem muita gente pesquisando o Oriente Médio. Então, eu consegui me inserir num espaço... A minha gata vindo aqui atrás, perdão. Eu consegui me inserir num espaço de pesquisa onde, apesar de ter muitas vozes, nem todas são ouvidas. Então, eu consegui ali me colocar como... Eu, honestamente, do fundo do meu coração, não sei se existem outros pesquisadores. Aliás, hoje em dia sei que tem, mas na época da minha graduação, não sei quem mais na UFSC, com certeza não em Relações Internacionais, pesquisava Oriente Médio. Gente, isso é muito raro. De vez em quando tem uma pessoa que fala, acordo nuclear iraniano, sei lá, crise do petróleo. Mas é muito difícil encontrar alguém que trate de política internacional contemporânea no Oriente Médio. Isso é super raro de encontrar. Então, o bom de eu ter me inserido ali, aí é bom e ruim. O bom é que daí eu posso ali chegar engravatada e falar, gente, minha aula aqui. Ou minha pesquisa aqui, ou qualquer tema que eu vá transmitir. E as pessoas falam, uau, ela sabe disso. E às vezes era uma coisa super básica, que 1000 outras pessoas de dentro do Oriente Médio, de múltiplos países, enfim, já tinham falado, mas ninguém estava dando ouvidos. Mas tudo bem, serviu o que eu falei e me ouviram. Mas, por outro lado, fica assim, será que ela sabe mesmo? Será que é isso mesmo? Não é tão difícil as pessoas me perguntarem, depois dos vídeos que eu faço, e ninguém nunca faz esses comentários em público, assim, na página, as pessoas ou mandam DM, ou vêm perguntar para mim na vida, assim. Mas aquilo lá, é isso mesmo? Tu não estava exagerando? Ou tu não estava não sei o quê? Não, gente. Garanto para vocês. É isso mesmo. Então, tem um lado positivo de dizer, olha, que legal, eu sou uma das poucas pessoas que pesquisa isso, então eu tenho um conhecimento legal para transmitir. Mas, por outro lado, sempre vai ter uma galera que vai ficar com o pé atrás. E vocês já assistiram meus vídeos, vocês sabem que eu sou, assim, é óbvio, né? É humanamente impossível você ser neutro em qualquer coisa. Mas a minha visão crítica, eu não transmito ela com tanta intensidade do que eu transmitiria, sei lá, numa mesa de bar conversando sobre aquele tema, né? Então, eu não vou dizer, eu acho os Estados Unidos horrível ou incrível, Rússia horrível ou incrível. Eu nunca vou falar isso. Eu vou falar, não achei interessante que fizeram isso aqui, pois XYZ. Então, eu sempre tento colocar, assim. Então, eu acho que um pouco essa minha linguagem, não tão para extremos, me ajuda também nesse quesito, o que eu estou falando é verdade. Então, acho que o resumo por muita sorte, nas redes sociais eu ainda não sofri
grandes preconceitos, discriminações de gênero, mas era também um pouco do que a gente estava falando antes. Eu não me inseri ainda em tantas redes sociais diferentes. Talvez isso me aguarde no futuro e vai ser uma coisa que eu vou ter que aprender a lidar. Mas, por enquanto... que a gente sempre estava falando aqui era da mulher ela pegar o espaço, né? E realmente é um espaço que está ali, tem várias vozes, mas a gente realmente levantar e fincar nossa bandeira e falar que é meu espaço. Então, eu acho que vem de encontro com que a gente... eu já vivi isso dentro de redes sociais, já fiz vários cursos, palestras. Teve um curso de divulgação científica que eu entrei e teve um professor que ele falou em voz alta, ele falou assim, mas é essa palestrante? Olhou para mim de cima a baixo. Eu falei, olha, eu guardei a primeira cadeira para você. Palestra. Dei a minha palestra, ele ficou até o final, e aí eu fiz questão de falar, gostaria de saber a sua opinião. Ele, foi muito boa, muito obrigada. Essa semana, inclusive, foi a minha banca de qualificação, meu exame de qualificação do mestrado. E eu e a minha turma, né, estamos obviamente passando nesse mesmo momento. E a minha orientadora, que inclusive é ela é uma mulher incrível, ela é uma pesquisadora incrível, ela é uma professora incrível, eu babo muito ovo para ela, eu acho ela incrível. E aí essa semana ela ainda estava falando, porque tem eu e mais 2 colegas minhas da mesma turma, e ambas pesquisamos Oriente Médio contemporâneo. E dentro da temática, ou do guarda-chuva de política internacional e segurança internacional, que é um negócio meio cama de gato ali. E ela ainda falou pra gente que coisa interessante. Na verdade, acho que foi até num outro evento que a gente participou nas últimas semanas, mas enfim, esse tema tá bem em alta com a gente. Que coisa boa que é ver tanta mulher falando de segurança internacional e falando desse negócio super complexo que é o Oriente Médio atual. Na minha época, ela falando, né? Quando tinha qualquer tipo de evento da área de segurança, Oriente Médio, nem para sonhar, mas da área de segurança, que só teria uma mulher ali entre uns 4, 5 palestrantes homens. E ela sempre ia ser a última. E de tudo que a gente está vendo agora, do nosso contexto atual, dessa minha bolha, é o contrário. Às vezes tem um homem para falar de segurança e às vezes tem um homem para falar de segurança no Oriente Médio. Então, assim, é um espaço... É que nem a faca de 2 gumes que eu comentei antes. É muito difícil você começar numa área onde você tem pouca bibliografia, tem poucas referências. Nossa, em português mesmo, meu Deus. É difícil não ter direito pessoas para perguntar, tipo, isso aqui tá certo? Isso aqui é assim mesmo? Você tem que ir atrás, nossa, meu Deus, triplo da dificuldade. Mas, por outro lado, você é uma das pessoas que está afirmando aquilo ali como área. Gente, eu fico toda boba quando eu penso, será que daqui a uns 10 anos, assim, alguém vai me citar em alguma coisa? E daí, recentemente, eu descobri que meu TCC já foi citado não sei quantas vezes. Nossa! Me achei. Eu ia falar isso, já estão citando, é que a gente não tem noção. Um dia eu fui digitar meu nome no Google e descobri assim, inclusive li um artigo que tinham escrito a respeito de um outro artigo meu e a pessoa escrevendo, tentando, tipo assim, meio que adivinhar o que eu falei naquela parte, o que eu quis dizer. Eu achei o máximo aquilo. Legal! Muito bom. Então, acho que ser mulher na ciência, acho que tem esse gostinho, assim, em qualquer área. É muito difícil, porque você tá, parece que tá mais ou menos sozinha, assim, mas no fim, que conseguir fazer aquilo ali sozinha é saboroso em dobro. Você falou da sua orientadora? Qual o nome dela? Sim, o nome dela é Graciela De Conte Pagliari. Ela é professora dentro da UFSC, dentro do curso de Relações Internacionais, ela é uma das fundadoras do curso. Gente, ela é impecável. Tudo que essa mulher escreve, leiam. Tudo que essa mulher tem de vídeo, encontrem. Vão atrás, ela é impecável. E essa é uma das coisas que fez a gente até ampliar aqui os nossos convites, que agora, graças a Deus, estão vindo aos montes, estão sendo aceitos aos montes. Então, assim, eu conheci a Karime vendo
uma live do GEPOM. Você conhece o GEPOM, né? Sim, da claro. Monique Sorachevski, que eu já fiz alguns cursos com eles e tudo. Aí vi a Karine. Bom, aí mandei o convite. Aí não sei o que, a Karine postou na página dela a live com a Devlin do Afeganistão, né? Aí, não sei, numa dessas apareceu o teu nome. Aí eu te adicionei e convidei. Aí você vai vendo isso. Eu já falei isso para elas e agora a mesma coisa que você falou. O número de pesquisadores, são pesquisadoras jovens. Então, assim, é uma safra que está chegando e, como você falou, está consolidando a área que vocês estão dedicados, né? E quanto mais a gente procura, é isso que você falou, de cada 5 que você procura, 1 ou 2 são homens. A maioria são mulheres e na faixa dos 30, pessoas jovens, estão acabando o mestrado, doutorado, né? Aí você fala, construíram alunos que eu sei, ex-alunos que foram para a área de relações internacionais, a maioria mulheres, sim. Que eu me lembro um homem só. A gente pegou o abacaxi, tá descascando, tá fazendo suco, tá fazendo sobremesa. O que tem, estamos fazendo. É capaz de até de usar a coroa para alguma coisa. Vocês estão usando tudo do abacaxi e estão fazendo diversidade, estão atuando em diversas áreas e mostrando o que deve ser mostrado, é isso, né? A gente bate palma. Eu bato palma. Tem uns caras que destilam ódio, babam, salivam ódio, né? Mas eu acho isso sensacional. Ai, muito obrigada. E uma coisa também muito interessante, eu faço parte de grupo de pesquisa dentro da universidade desde a época da graduação. E o grupo que eu fazia na época da graduação a gente pesquisava sobre cibersegurança, que também é um tema absurdamente interessante, é muito legal. Inclusive, a coordenadora desse outro grupo, que chama ainda, né? O grupo ainda existe, chama GPIC, GEPPIC, é uma sigla, enfim, para... não quero falar errado, mas vamos lá. Eu acho que é Grupo de Extensão e Pesquisa em Política Internacional Contemporânea. Não tenho certeza, mas se não me engano é. É porque o nome do grupo mudou umas 2 vezes. E a professora também, maravilhosa, Daniele Aires, olha, sensacional. E ela, inclusive, foi minha orientadora de TCC. Então, assim, e hoje em dia, no mestrado, eu faço parte de um outro grupo de pesquisa com essa minha atual orientadora, a professora Graciela, e a GESED, Grupo de Estudos em Segurança e Defesa. Então, dá para ver que a área de segurança, de políticas, de tretas, eu gosto muito. E é muito legal ter mulheres à frente dessas pesquisas, mulheres à frente de artigos bem publicados, sabe? É uma sensação tão boa. Eu acho muito legal. Isso, só um parênteses rapidinho, eu comentei agora, eu falei a palavra treta, né? Hoje eu ainda almocei com meu irmão, e ele tava falando assim, eu acho engraçado que tu consegue alcançar públicos com múltiplos papos. Então, assim, obviamente que eu tô aqui, eu sei que eu tô entre colegas amigos, eu tô muito mais tranquila, então eu consigo falar palavras tipo treta. A hora que vocês forem assistir os meus vídeos no Instagram, o meu objetivo não é alcançar o acadêmico, é alcançar qualquer pessoa literalmente qualquer pessoa que esteja a fim de ver meus vídeos, não importa a profissão, não importa o fundo, da pessoa, eu tento sempre explicar com o máximo de base possível para que a pessoa possa nem saber onde é que era o Oriente Médio antes, não tem problema. E nesses cenários eu sempre vou falar treta. Agora, a hora que eu entro na minha qualificação, a hora que eu entro num cenário acadêmico mesmo, assim, eu nunca vou falar treta. Eu vou colocar aqui minha gravatinha virtual e eu vou falar celeuma. Grandes problemáticas e celeumas do Oriente Médio. E aqui eu falo, treta, fogo no parquinho. Não vou nem colocar plural. Eu acho que isso é uma coisa que também ajuda a alcançar públicos diversos, assim. Sim, você saber se adaptar. Exato. Tirar aquela farda do estudo acadêmico, né, que só distancia, né, só serve para dar carteirada, para você ficar quieto, aí você não entendeu, cala a boca, eu sou doutor, você me ouça, se não entendeu. Eu ouvi isso em cursos. Você não está entendendo? A biblioteca está embaixo para isso. Tá? Professores que passavam slides e não repassavam o PowerPoint para os alunos. Mas
sabe, qual é? É material, né? Sim. A moral do conhecimento não é você transmitir ele. É isso. Né? O professor Ladislau Dalbor, tudo que ele produz, ele coloca em PDF na página dele, livros, e tá lá, baixa. Você quer colaborar comigo? Então você pode comprar o livro físico, mas você não tem dinheiro, tá aqui, pode pegar. Sim, não excelentes as iniciativas. Populariza, deixa acessível, chega até um público maior. E as pessoas não, às vezes algumas insistem em ficar dentro da caixinha, né? Aí fica lá conversando com o grupinho. Até editoras, quer ver? Eu tô aqui tentando achar, eu não lembro o nome da editora, que acabou de colocar, eu passei inclusive para vocês, Letícia e Pri, acho que é a TSE a editora, ou TSA, agora eu não lembro. Ela colocou à disposição para baixar em PDF um livro sobre o confederalismo curdo como uma alternativa ao problema da diversidade étnica no Afeganistão. TSA Editora. Posso fazer aqui um jabá de uma amiga minha, então? Aproveitar o momento. Tem uma amiga minha, chama Bianca Mendes. Ela é minha colega de mestrado aqui do PPGRI da UFSC, o programa de pós em RI da Federal de Santa Catarina. E ela pesquisa sobre o Estado curdo e sobre como que, se o Estado curdo é ou não uma alternativa ao Estado weberiano, como a gente conhece e tal. Falando assim, parece um negócio, tipo, nossa, impossível de chegar. Mas, gente, a Bianca é um amor de ser humano e ela te explica isso. Nossa, você pode falar criança de 8 anos. Ela vai te explicar, você vai entender. Então, temos interesse, inclusive, viu? Já fala para ela. Aqui fazendo trabalho. Helena, com calma, Bianca. Bianca Mendes Araújo. Temos interesse. Então, a gente aqui é assim, falou, já se comprometeu. Assim, ó, essa rede que a gente vai criando pouco a pouco, de mulheres pesquisadoras, é uma delícia. Mas quando você encontra mulheres pesquisadoras que conseguem alcançar públicos distintos, eu acho que, eu não sei se é uma coisa geracional, eu honestamente não sei. Mas assim, me parece que cada vez mais a gente tem essa sede de sair de dentro da academia, expandir aquele conhecimento, compartilhar aquele conhecimento com quem quer que seja. Tem um outro projeto que eu participei também na universidade, na época da graduação, que aí não é projeto de pesquisa, não era grupo de pesquisa, era grupo de extensão. Um projeto magnífico, um dos maiores projetos da UFSC, inclusive, chama CIEM, que é Simulação de Organizações Internacionais para Estudantes do Ensino Médio. O nome é enorme. Poxa. Sensacional. Basicamente, o que a gente fazia? A gente pegava todo o conhecimento que os graduandos e as graduandas de relações internacionais têm sobre países diversos, sobre tretas ou celeumas diversas, e a gente levava isso para secundaristas da Grande Florianópolis. Tinha até escolas fora da Grande Florianópolis, inclusive em Santa Catarina. E a gente transformava aquilo ali num cenário de, ok, os estudantes vão em pequenos grupos representar países ou falar em nome de países e discutir um grande problema central. Então, olha só que loucura. A gente pegava adolescente, que já é uma coisa muito difícil de se alcançar. A gente pegava adolescentes de escola pública, escola particular, escola pequena, escola grande, tanto fazia. O projeto, quando eu saí, o projeto teve uma edição de acho que 1.100 participantes, 1.100 secundaristas, 1.200, não lembro mais. Hoje em dia deve estar maior, inclusive. E a gente pegava adolescente, levava eles todos para dentro de uma sala gigantesca, saudades do mundo pré-pandemia, inclusive. Levava eles para auditórios grandes, assim, e falava, você representa o país X, você representa o país Y, e agora eu quero que vocês discutam sobre esse tema aqui. Não quero saber a opinião pessoal de vocês, ela pouco importa aqui nesse momento. Até porque, muitas vezes, você perguntar para qualquer pessoa, não precisa nem ser adolescente, o que é, a sua opinião sobre o conflito na Chechênia? A pessoa vai olhar e falar, por que eu saberia isso? Então, você transmite informação, você transmite conhecimento, depois você leva eles lá para dentro e fala, beleza, agora você vai colocar o sapato do amiguinho, você vai se colocar no lugar de outra pessoa, de outra cultura, de outra etnia, de outro tudo, e ali vocês vão debater temas reais do mundo real, contemporâneo.
Ai, gente, era fantástico. E cada vez que eu percebo, assim, quando eu falei no começo que eu falava sorrindo, eu realmente falo sorrindo. Quando eu me lembro dessas iniciativas, assim, de pessoas, de projetos, de grupos, pesquisa, extensão, o que quer que seja, que a gente consegue expandir para além das portas da universidade, para além do meio acadêmico, que, poxa, literalmente é o mínimo que eu posso fazer pela sociedade brasileira que está pagando pela minha educação de qualidade, é literalmente o mínimo que eu posso fazer, devolver alguma coisa. Devolver. Sim. A receptividade, né, que os alunos têm, então, ela é muito grande. Isso é uma coisa, a gente vê chegando, um professor te convida, você vai lá, faz e o outro lado, a receptividade, como é que eles se comportam, tem resistência, eles têm interesse, como é que se fecha esse jogo aí, Helena? Então, vamos lá. Você tá falando no mundo virtual ou no mundo de sala de aula? Não, o mundo de sala de aula. Você teve, recentemente, você recebeu um convite para um 9º ano, não foi? Sim, foi uma delícia. 9º ano é um ano muito legal, porque ele encerra o ensino fundamental, né? Ele é muito melhor que o 1º ano do médio. Porque ele dá um sentido de fechamento. Acho que eles estão começando a se consolidar. O médio no Brasil é um caos, e vai ser mais caos ainda com o novo ensino médio. Mas vamos Nossa, não quero nem parar para pensar nesse novo. Não sofra interferência disso. Siga. Você está fazendo mais certo do que qualquer planejamento que seja criado. Sim. Beleza. Vamos lá. Eu vou dizer que toda vez, sem exceção, que eu vou dar uma aula de qualquer coisa que seja, pode ser uma palestra, uma participação de 20 minutos, pode ser uma aula que nem essa que eu fui dar outro dia nessa escola em São José, que é uma cidade aqui do ladinho de Florianópolis, para o 9º ano, para 9 anos, na verdade, foram múltiplas turmas, de várias horas. É sempre a mesma coisa. Eu chego, as pessoas estão me olhando com uma cara de... é de 2 uma. As pessoas estão me olhando com uma cara de quem é essa louca? O que ela está fazendo aqui? Ou, meu Deus, essa pessoa sabe sobre política do Oriente Médio. É sempre assim, é um dos dois. E é muito engraçado, porque a hora que eu me apresentei nessas turmas especificamente, nesse dia, acho que não faz 2 meses, talvez já faça uns 2 meses. Eu faço parte de um grupo de pesquisa, mais um. Eu sou a maluca dos grupos, né? Você já percebeu. Eu faço parte de um outro grupo de pesquisa sobre xiismo no mundo, que é uma das vertentes do Islã. E é um grupo que eu adoro, tem pessoas super legais, a gente, enfim, faz tradução de conteúdos incríveis. Só tem um pequeno detalhe. Eita, minha gata. Tem um pequeno detalhe. Esse grupo de pessoas normais, com brasileiros comuns, como eu e vocês, é de Harvard. Então, assim, é muito massa dizer que eu faço parte de um grupo de pesquisa de Harvard. Eu me sinto, assim, a última do pacote. Então, eu coloco isso meio que no rodapé, assim. Porque, ao mesmo tempo que, de fato, eu não estou mentindo quem eu sou, mas eu não quero ficar com cara de, nossa, é inalcançável chegar lá. Não é inalcançável. Eu fiz universidade pública. E daí eu fui estudando loucamente enquanto eu trabalhava e eu consegui. E eu cheguei lá. Óbvio, né? Sempre tem um mix de dedicação com privilégios, mas enfim, meu mix funcionou. Então, nessas turmas especificamente da outra semana, eu tentei colocar isso bem de rodapé, assim, pra tipo... Gente, vocês também podem, se vocês pesquisarem um monte sobre literalmente qualquer tema que vocês quiserem, vocês vão conseguir. Então, assim, pesquisar um monte, catar vídeo no YouTube, catar bibliografia, bons profissionais, bons professores que podem te ajudar, boas redes de apoio. Dá para chegar em lugares, assim, incríveis. E aí, enfim, eu cheguei, tava as turmas, né, sempre divididas nessa de quem é essa pessoa, por que eu devo me importar, versus, meu Deus, que demais. Mas eu sempre falo, em real, em todas as minhas aulas, há muitos anos eu falo isso. A hora que eu tô entrando aqui, vocês podem não saber quem eu sou, vocês podem não saber absolutamente nada sobre o tema, mas o meu objetivo é que a hora que eu sair daqui, vocês achem esse tema tão legal e vocês consigam, de alguma forma, se identificar com isso aqui num nível
que vocês poderiam comentar sobre ele no Globo News? Lógico, pode ser qualquer outro canal, qualquer outro jornal, enfim. Mas é só uma brincadeira, assim. O meu objetivo realmente é transmitir conhecimento a um nível que as pessoas se interessem, a um nível que fique legal e que as pessoas pensem, nossa, quero pesquisar mais sobre isso ali, quero procurar mais sobre isso aqui. Então, a receptividade de modo geral, quando eu entro, como qualquer professor entrando em sala de aula, às vezes não é incrível, mas quando eu saio, assim, eu acho bem interessante. E o meu noivo sempre fala para mim, quando eu vou dar essas aulas, enfim, em outros cenários, assim, especialmente com adolescente, ele sempre fala, cuidado com as gírias que tu vai usar para não ficar com cara de tiazona. Então, assim, eu vou com calma, tento não me empolgar demais nos jeitos que eu tô falando. Mas, de modo geral, assim, eu acho que isso de você adaptar o idioma, perdão, adaptar a linguagem, adaptar o jeito que você fala, o que você fala. Tipo, eu não vou falar sobre o ISIS-K numa turma de 9º ano. Talvez nem na universidade não saibam o que é o ISIS-K. Inclusive, spoiler, é o grupo que admitiu o atentado, exato, as últimas explosões no aeroporto em Cabul. Mas, assim, gente, tem públicos e públicos, não adianta de nada eu chegar assumindo que as pessoas sabem alguma coisa. Isso eu acho, nossa, eu acho um tiro no pé de qualquer professor. Você assumir que as pessoas já sabem o que uma coisa é óbvia. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Vai pelo não seja. Vai pelo gente. Atinge a todos, né? Óbvio. Gente, vocês sabem o que é isso aqui? Vocês querem que eu explique? Beleza, show. Mas, assim, assumir, é óbvio que todo mundo sabe onde é que eu... Inclusive, deixa eu aproveitar este momento, vou fazer aqui um experimento social com os 3. Com 2 geógrafos, inclusive. Gente, de onde até onde é o Oriente Médio? Adoro essa... A gente não vai colocar o Afeganistão. Coloca o Afeganistão no Oriente Médio? Aí vai depender... Ele está lá na confluência. Dependendo do critério que você adotar, ele vai estar para um lado, ele vai estar para o outro. Até por isso ele é tão importante, porque tentaram arrastar ele para um lado, para o outro, e ele resistiu lá, enterrando todos os impérios. Eu tenho uma aula antiga, cujo mapa do Oriente Médio começa na Turquia de leste e oeste, né? Aliás, de oeste para leste, começa na Turquia e acaba no Afeganistão. Né? Aliás, perdão, no Paquistão. Mas o Paquistão tem aquela história, ele foi Índia. E aí? Mas eu estendo ele, mas eu não puxo ele para o norte da África, porque para você... Porque, pô, mas aí é a África, não é a Ásia, entendeu? Assim, cara, eu tive uma professora nesse curso que eu fiz de especialização, Suheila Khalil, professora de RI em São Paulo, ela discute América Latina. Primeira pergunta, existe América Latina? Sensacional. Assim, e aí ficava uma aula nesse debate. Porque e na geografia, a gente tem tantas regionalizações quanto conceitos. Então, você vai pegar das regionalizações as mais variadas, se a pessoa é pesquisadora da área, ela vai colocar o Afeganistão no Oriente Médio, ou então ela vai tirar por outras questões, vai mais por uma questão de localização geográfica, então varia bastante. Assim. Aliás, a Priscila falou, varia muito, e as variáveis são muito complexas. Ontem, no post que eu estava tentando montar, eu estava trabalhando com a origem da palavra talibã, talib. Aí você joga no Google e o pessoal não sabe aquele recurso que tem a pronúncia, né? Talib é em urdu. Em árabe não é talib. Eu não vou me arriscar aqui, né? Eu estou falando em urdu que é mais fácil. É talib, aí você põe no plural talibã, né? Então é urdu. Vai ver a origem da língua urdu. Indo-persa, com influência árabe, com não sei o quê. E isso é uma grande dificuldade. Eu, como professor, falo, mostrar que, por mais que você tente fechar alguma coisa, quanto mais você mostra, mais aberta ela fica. Sim. A minha frase, quando eu dou Oriente Médio, é assim, depois de um tempo de aula, vocês estão mais confusos do que quando vocês entraram? Eu falo, estamos. Então, vocês estão entendendo o Oriente Médio. Vocês estão entendendo o Oriente Médio. Porque tem que sair dessa pasmaceira, né? A frase que eu já repeti em todas as outras entrevistas, eu vou repetir agora também. Como o aluno perguntou, professor, você não vai dar aula daquele lugar onde só tem louco? Eu falei, que lugar? Onde os caras gritam e se explodem, só tem louco lá. Então, para esse aluno, o Oriente Médio é um lugar que só tem louco que se explode.
é só uma ideia desse cara? Não. Não. Se você sair por aí, você vai encontrar. O louco é o xiita. O sunita é bonzinho. Então, o Irã é demônio. A Arábia Saudita, o que é? O arabismo não existe, o salafismo não existe. Eu amo que o Irã tem mais democracia que a Arábia Saudita, que é, assim, uma monarquia desproporcionalmente... Enfim, mas isso não entra no papo. O acesso da mulher ao ensino superior é maior no Irã do que na Arábia Saudita. Mas, enfim, esse papo é um clássico. Mas então, a regionalização, ela depende muito de quem faz. E quem faz depende do que a pessoa está estudando. Ela está falando de colonização, ela está falando de língua, ela está falando de etnia, ela está falando de uma geopolítica mais restrita ali. Eu já peguei mapas onde o Afeganistão, ele dança, né? Sim. Um clássico. Você pesquisa, ele está passeando. Aí aparece o Egito, sai o Egito, vai até o Marrocos, volta, Grande Magrebe, Pequeno Magrebe, e fica aquela briga, né? Onde colocar ele, eu não sei. Vou mostrar para vocês aí um mapa que eu fiz, eu mesma fiz na minha... É ótimo assim, né? Obviamente não foi com caneta, mas enfim. Na época do meu TCC, porque eu estudei e publiquei sobre a Guerra Fria da Arábia Saudita, Guerra Fria regional. Enfim, não entrarei nesse tema, porque ele é um tema muito absurdamente longo. Mas o ponto é, para chegar lá, uma coisa que eu quis fazer no meu primeiro capítulo, assim, eu tinha isso em mente do minuto que eu comecei, que eu sentei para escrever a primeira palavra. Eu quero que a professora que vai estar na minha banca ache esse TCC interessante, ache ele intrigante, e eu quero que a moça da limpeza possa entrar na sala e achar ele intrigante, conseguir entender minimamente do que eu estou falando, sem necessariamente ela ter um curso universitário. Foi ter feito. Eu fiz um primeiro capítulo, essencialmente, assim, contextualização geopolítica, contextualização histórica, contextualização, enfim, múltiplos. Obviamente, ele é recheado de mapas, né? E esse mapa, especificamente, que eu estou falando, eu pego... referências de, enfim, outros pesquisadores, de um grande pesquisador de Oriente Médio, que é o Aminé, e ele lida com o Oriente Médio em 4 grupos, por assim dizer. Então, a gente pode falar Oriente Médio no jeito mais amplo possível, que é o meu jeito preferido de lidar com o Oriente Médio, quando a gente fala, assim, Oriente Médio, ponto, fim, que é lá do Marrocos e Saara Ocidental, até ali embaixo a Somália, até para cima na Turquia e até lá do outro lado os países da antiga União Soviética e descendo mais um pouquinho até o Paquistão. Por que eu acho isso interessante? Porque mesmo que a gente diminua muito a nossa lente para o Oriente Médio, vamos dizer que a gente trate só o Oriente Médio Central, que é aquela parte onde mais ou menos é a maioria dos mapas assim, que o pessoal encontra, que é tipo Egito até o Irã, assim, ele é menorzinho. Ele alcança majoritariamente ali o Golfo, Península Arábica, enfim. Mesmo que a gente pegue ali e fale, o Oriente Médio é isso aqui. Aqui as identidades são muito mais próximas. Meu anjo. Amor. Egito, Turquia, Omã, Iêmen e Irã no mesmo saco. Pelo amor de Deus. Então, assim, mesmo que você diminua um monte essa lente, ainda assim, sou 100% contra a gente tratar da identidade médio-oriental. Honestamente, na minha visão como pesquisadora, acho que a gente já teve múltiplas interpretações disso aí. Talvez o mais próximo lá na época dos otomanos, lá com o Acordo de Sykes-Picot, onde foi prometido o panarabismo. Talvez ali nesse cenário, mas de novo, era panarabismo, era um mundo grande árabe, não médio-oriental, né? Então, obviamente, deixava de fora múltiplas etnias. Eu acho que não tem nenhuma forma de você olhar para o Oriente Médio e pensar essas pessoas têm, obviamente, a mesma identidade. Você vai ter gente completamente diferente, você vai ter costumes, comidas, idiomas, traços etnográficos, tudo vai ser diferente. Então, quando a gente está falando desse cenário, o que é um conceito
geopolítico, um conceito geográfico, que é o Oriente Médio versus uma região do mundo, é muito diferente. Então, é difícil você colocar pessoas no mesmo saco, sendo que quando a gente fala de Oriente Médio, pode ser que você ainda estivesse comentando, que nem a Priscila comentou antes, pode ser que você esteja tratando com uma visão extremamente neocolonial. Então, assim, poxa, gente, 2020, né? Coloquemos neocolonialismo um pouco mais para trás. Então... na origem é isso, né? Exato. Então... Até onde eu descobri, a referência ao Oriente Médio é do Almirante Mahan, lá do século XIX. Quer dizer, é século XIX, é uma visão ocidental. Que tal a gente perguntar lá para eles, conversar com eles, mesma coisa que a gente faz, né, na questão das mulheres do Afeganistão. Que tal a gente ouvir as mulheres do Afeganistão, né, antes de ficar? E os mapas clássicos, eles pegam a Península Arábica, a Turquia e Irã, assim, sim, mais restrito ali mesmo. Os mapas comuns de geografia, o Oriente Médio é a Ásia. É a Ásia do meio, meio caminho para a Europa. É isso, acabou. Né? E ninguém se toca que o Sinai está de um lado, o Egito está do outro, não, que a Turquia tem um pedaço na Europa, outro não. Mas agora, como que você vai dizer que Marrocos é mais diferente do Egito do que o Irã? Sabe, essas comparações, assim, elas empobrecem, eu acho, o tema. Então, por isso que eu sempre gosto de perguntar, o que é Oriente Médio para você? Vamos desconstruir. Vamos conjuntamente nos desconstruir, né? Porque, no caso, também não sou de nenhum país desses múltiplos que citamos. É o joguinho que você faz. Você pede para cada aluno escrever, faz a pergunta para cada aluno escrever no papel. Isso mesmo. Nossa, fazia isso de monte quando eu dava aula no primeiro grau. Nunca dei aula no fundamental, dei aula no primeiro grau. Então, aí vinha, aí você ia montando. Eu montava os grupos de discussão assim, que tinha as ideias comuns. Né? Esse é o lado bom de você trabalhar com essa faixa de alunos, né? E aí você começava a construção. Mas é sempre a sua visão, né? Aí a gente, tipo, a escola tinha alunos que eram descendentes muitos de libaneses, de sírios, então tinha um contrário e tudo, né? Então você conseguia fazer, mas a gente não consegue chegar à resposta porque a gente está partindo da premissa errada, né? De uma construção errada, né? A gente vive a fase das desconstruções, né? De se desconstruir como racista, se desconstruir como machista, se desconstruir como visão ocidental. Né? E é muito difícil, porque é porrada toda hora, né? É toda hora a cara virada, no emprego, na família, em tudo que é lugar. Né? Eu acabei de fazer um vídeo sobre a mulher, né? Qual o papel da mulher com o retorno... Na verdade, como que fica a questão da mulher com o retorno do Talibã? E eu já sei que vai vir pedrada, porque eu não vou falar o que a galera que aqui está acostumada a olhar com um olhar de ocidental, né? Até europeu, né? Porque a galera tem muito essa visão europeia ainda para olhar para essas questões, né? Eu sei que vai me porrada. Esses dias eu estava tentando explicar para uma amiga minha, ela vai assistir essa entrevista aqui, vai saber que é ela, e ela, não, mas eu não concordo. Eu falei, lógico que você não concorda, você está vendo da sua visão, do seu ponto de vista. Teve isso que o Adriano comentou de eu pedir palavras e conceitos, eu pedi mesmo. Teve essa última aula que eu fui dar agora para os nonos anos. Eu pedi para eles, uma semana antes, escreverem no papelzinho 3 conceitos que vinham na cabeça deles quando eles pensavam em Oriente Médio. Aí eu montei montei online, assim, é bem fácil de fazer. Daquelas nuvens com palavras, sabe? Que quando a palavra é repetida várias vezes fica maior, assim. Gente, as 3 palavras principais, se eu não me engano, era guerra, árabe e petróleo. E daí eu pensei, beleza, vamos partir daqui, né? É um lugar legal. Mas aí tinha uma opressão feminina. Eu pensei, esse é um ponto interessante pra gente tocar. Aí tava lá eu na sala de aula, aí eu meio me perguntando assim, gente, quem que escreveu o Burj Khalifa? Quem que escreveu não sei o que lá? Quem que escreveram, tipo, carros incríveis, desertos, umas coisas assim, tipo... É muito interessante você ver a visão das pessoas, né? Aí eu perguntei, quem que escreveu a opressão feminina? Aí uma menina levantou a mão, assim, quase desmorrou a mão no teto. Porque as mulheres estão obrigadas, não sei o quê, periri pororó. Tá, vamos lá, então. Senta aqui, colega. Vem cá, deixa eu te explicar. E aí eu passei vários minutos explicando qual que é... Primeiro que eu trouxe aquela imagem clássica de qual que é a diferença
burca, hijab, niqab, enfim, que tem alguns trocentas versões diferentes. Tentei mais ou menos falar ali. Eu, particularmente, nunca li o Corão. Então, eu tenho o que eu leio de outras fontes secundárias sobre o Corão. Mas é um mínimo já legal, inclusive de amigas minhas egípcias me falando por que elas usam ou deixam de usar hijab. E é óbvio, né? Eu aceito mais a palavra delas do que eu vou aceitar do Yahoo Respostas. E aí eu falei, olha, tem muito uma questão de como você se coloca perante a Deus, perante a sociedade, e as pessoas vão, elas pouco a pouco vão assim, eu adoro esse ar, eu acho esse ar incrível, eu acho delicioso ouvir ele. Ô, Helena, sabe o que eu falei hoje também em sala de aula, que foi algo que eu falei na última entrevista, quando o pessoal fala de opressão feminina e, sobretudo, associa a questão do véu, aí eu falo para eles, vocês sabiam que aqui no Brasil tem uma igreja chamada Congregação do Brasil, onde as mulheres sentam separadas dos homens e dentro da igreja é obrigatório usar o véu? A maioria das pessoas não sabem, né? E aí eles viram e falam lá, mas porque lá é opressão, aqui não é? Aqui é escolha, é a mulher que está decidindo, né? Que é a mesma religião que mulher também não pode se maquiar, não pode usar calça, enfim. Mas o quanto que a gente é crítico para apontar a cultura do outro. Né? Tipo, aqui você não pode cobrir o joelho. Tipo, você não pode cobrir o joelho num lugar, é menos pior do que não poder cobrir o pescoço. Gente, assim, ó, não faz nem sentido essa comparação. Agora, essa cara que você fez quando você fala assim, eu me lembrei de uma aluna quando ela descobriu que árabe e muçulmano não eram sinônimos. Esse é um clássico muito bom. Ela chegou assim, quer dizer, então, como assim? É? Eu fiz assim, não. Ela fez... fala isso para o né? E aí, voltando um pouco àquela história da visão, esse livro que você deve conhecer, né? A Cruzada Vista pelos... Ele é sensacional. Uma vez eu li um trecho em sala, falei, quem escreveu isso? É a Europa sendo ameaçada pelos monstros. Falei, não, é o contrário, entendeu? Tá vendo como o discurso é o mesmo? E você não pode ficar achando que... Né? É ótimo você fazer pegar essas leituras e jogar em sala, porque eles acham que é aquilo que foi tradicionalmente colocado, e é justamente o oposto. Então, como? Aí você já fez, aí você já deu... sensacional, né? O Castelinho de Cartas, você já puxou a última, você só fica olhando, esperando tudo desabar, né? Sim, é fantástico. Sensacional. Muito bom. Helena, é aquela conversa aqui que se chama mais uma, é a saideira, e são 20 saideiras, e a conversa vai indo, né? Os caras estão jogando água no teu pé para lavar o boteco, e a gente ainda está conversando. Mas eu queria que você aproveitasse agora, desse suas considerações finais, algum recado que você gostaria de dar. Você já citou pessoas, você quer citar algum livro, alguma coisa? Agora a palavra é tua. Eu tenho 2 coisas que eu queria falar. Na verdade, antes de começar, eu vim com uma na cabeça. Falei, não posso deixar de falar essa coisa, porque para mim ela é muito necessária. E daí, com o passar da nossa conversa, eu tô com mais uma em mente. Então, vamos lá. Aqui eu falei que eu não podia deixar de comentar eu acho que o mais legal de você pesquisar o Oriente Médio, entender o Oriente Médio, ter curiosidade por Oriente Médio, é entender que não existe um Oriente Médio. Então, é muito legal o interesse por aquele espaço, vamos lá, dizer assim. E, nossa, nunca, jamais vou negar a explicação para alguém que queira saber o que é, entender. Mas o mais legal é você entender o quanto que aquele espaço é plural em todos os sentidos, sem exceção. É plural de etnia, é plural de religião. Mas só tem muçulmano aqui, né? Gente, assim, para início de história, muito breve, aqui, assim, parênteses, é o berço das 3 maiores religiões monoteístas do mundo. Então, assim... Acabou, né? Enfim, só isso. Tem tudo que etnia que você pode imaginar. Nossa! É árabe, é persa, é baluchi, tem uma diversidade idiomática muito legal. Há uns anos atrás, eu comecei a fazer aula de árabe, né? Meio necessário, sempre por meio que eu pesquiso. E eu me lembro que eu estava procurando professores
online, e um dos professores que eu encontrei, ele falou assim, eu falei mais ou menos o que eu sabia, assim, era básico, ele falou, mas você aprendeu árabe de que jeito? Eu falei, meu professor era sírio. Daí ele falou, putz, então eu não vou poder te ajudar, porque eu sou marroquino. Daí eu pensei, gente, como é que eu vou saber a diferença? E daí eu fui atrás de entender, né? Gente, a quantidade de dialeto, a quantidade de sotaque que existe dentro do árabe. Aí vocês querem me dizer que só tem um idioma, que todo mundo é parecido, que é um lugar tudo igual. Então, eu acho que o que mais eu, Helena, pesquisadora, tiro nesse cenário não existe um cenário, existem múltiplos cenários que a gente conflui e joga dentro do mesmo saquinho. E outra coisa que eu fui pensando com o passar da nossa entrevista mulheres, o espaço é nosso, sim. É muito nosso. Mas é difícil, mas eu só tenho professor homem, mas não tem problema. A gente cria a nossa própria rede de apoio. Eu fiquei até arrepiada de falar isso. A gente vai criando a nossa própria rede de apoio. Eu criei minha rede com a Karine, eu criei a minha rede com as outras tantas mulheres que eu citei aqui hoje, com as minhas professoras, com as minhas colegas, com pessoas que nem estudam o Oriente Médio, mas que a gente tem a ver, sei lá, metodologicamente falando, a gente está em linhas parecidas. Então, não tem espaço? Não tem problema. Pega a mão da amiguinha e a gente se puxa todo mundo. Fiquei até meio levemente emocionada, não vou negar. Perfeito, perfeito. Sem emoção não tem validade. Sim, Helena, a gente queria agradecer demais a sua presença aqui no canal. Foi realmente uma honra, um privilégio, uma emoção. É muito legal, como professora, conhecer alguém que tem esse gás, que tem essa disposição, essa vontade de ensinar da forma como você tem. Então, assim, eu vou indicar muito essa entrevista para os meus alunos, porque eu quero que eles assistam, eu quero que eles vejam que tem muitas mulheres fazendo coisa bacana e, principalmente, que tem gente se importando em passar a mensagem da forma mais clara possível, né? Então, assim, você está de parabéns pelo trabalho que você faz nas redes sociais, de parabéns por todos os grupos de pesquisa que você participa, de parabéns pela forma como você se comunica, e assim, a gente está se despedindo aqui da nossa entrevista, mas não é uma despedida para sempre. Pode ter certeza que vão surgir outros contatos por aí, porque a gente quer ampliar essa rede. Ai, nossa. Pessoal, tenho palavras nem para dizer. A honra absurda que foi estar aqui com vocês hoje, nossa. É um espaço, isso que vocês fazem é incrível. Abrir esse espaço, e tem um negócio que eu acho muito legal, tem uma diferença entre dizer dar voz às pessoas e ouvir a voz das pessoas. Voz todo mundo tem, não voz literal, mas voz todo mundo tem alguma coisa para dizer. O negócio é você ter a humildade de ouvir. Sim. Então, meus sinceros parabéns. É o que a gente descobriu por aqui, acho que é por isso, né, Priscila, Letícia, que o canal vai ganhando o corpo que está ganhando. Né? A gente é o famoso ditado árabe, né? Você tem que ouvir em dobro do que você fala, né? Você tem 2 ouvidos. Então, a gente tem que fazer isso mesmo. Né? E em breve estarei me aposentando, porque eu não vou ter mais espaço aqui no meio. As mulheres desse jeito. O Adriano falou que o quadradinho dele daqui a pouco desaparece. Daqui a pouco vai cair, eu caio, né? Eu fico offline. Tá? Mas a gente aceita aliados na luta, tá tudo bem. Tá bom. Eu me esforço, eu me desconstruo o máximo possível, né? Que é difícil, né? Então, vamos falar agora do lado aqui. Quando você se propõe a isso, a gente percebe que isso está tão arraigado na gente, até que quando menos espera, você toma uma atitude, meu Deus, eu fiz isso, eu agi dessa maneira, que horror, né? O quanto isso vem construído com a gente desde sei lá quando. Né? Mas, Helena, muito obrigado. Né? Falta palavras, então não precisam de palavras. Eu acho que as imagens, os gestos dizem por si. Valeu. Valeu, muito obrigada. E é isso. Tchau, tchau. Tchau. Gente, até, valeu.